pessoal, eu me chamo Daniele Belchior, tenho 24 anos e sou soldado do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E hoje eu vou contar para vocês um pouquinho de como foi o meu curso de formação. Então, vem comigo! Então, pessoal, eu vou começar contando como era a nossa rotina lá na escola. Primeiramente, a gente acordava às 6 horas da manhã com um toque de alvorada, que era basicamente um toque de corneta que o nosso corneteiro, que era um dos alunos, tocava. E em seguida a gente se levantava, arrumava a nossa cama, passava a farda, tomava café, tudo aquilo que é um procedimento padrão de um militar, né? Quem é militar aí, quem já foi militar sabe bem como que é. E em seguida nós entrávamos em forma às 7h30 para poder fazer a conferência do efetivo. Eles conferiam a nossa farda também para ver se estava bem passada e passavam as orientações daquele dia. E após isso, nós nos deslocávamos para as aulas, que tinham início às 8h30. Então, nós tínhamos aula de 8h30 até às 10 e um intervalo de 10 horas até 10h15. E depois, nós tínhamos aula de 10h15 até 11h45, porque a partir de 11h45 a gente era liberado para o almoço. A rotina da tarde, ela começava às 13 horas, também com as aulas da tarde, de 13 horas até 2h30, um intervalo de 2h30 até 2h45 e depois de 2h45 até 4h15. E geralmente a gente entrava em forma 4h30 novamente, que era no final do dia, para poder fazer alguma missão, ou às vezes a gente cantava algum hino do nosso cenário, ou treinávamos alguns nós, enfim. E também passavam as orientações finais daquele dia. Geralmente éramos liberados umas 5h30, 6 horas da noite, e assim dávamos prosseguimento ao final do expediente, que era basicamente jantar, tomar um banho e se preparar para o outro dia. Agora, sobre as refeições. Lá no rancho, nós temos 3 refeições. O primeiro é o café da manhã, o segundo é o almoço e o terceiro é o jantar. Então, assim, a gente sabe que o curso de formação de bombeiros é puxado. A gente basicamente corre o dia todo porque aluno não anda na escola. E se vocês forem dar uma olhada, a Escola de Bombeiros de São Paulo é gigante. Então, imagina você o dia todo correndo naquela escola. Só com 3 refeições do dia, você vai sumir. Eu já sou magrinha, entrei com 53 quilos. Eu perdi 3 quilos. Quase que eu não posso doar sangue. Então, assim, só as 3 refeições não são suficientes para nossa rotina lá. Então, o ideal é, se você quer entrar no Corpo de Bombeiros, leve alguns alimentos lá, alguns suplementos, toma um whey protein, não sei. Eu não sou muito fã de whey, mas assim, quem gosta, leva um whey protein, leva ovo é importante, proteína, né? Leva banana, laranja, fruta que seja fácil, assim, para poder comer no dia a dia. E um bizu também é levar sempre docinho, tipo doce de leite, paçoca, essas coisinhas assim. É interessante levar. Mas assim, a comida do rancho, no geral, é boa. É assim, o café da manhã, geralmente é pão, presunto ou queijo ou mortadela. Aí tem também um mingauzinho e tem o café e tem Nescau. E no almoço tem arroz, feijão, tem 2 opções de proteína, ou uma carne de porco, ou um frango, ou linguiça, enfim. E sempre tem uma saladinha também. Às vezes tem repolho, alface. E na janta é basicamente a mesma coisa. Então são essas as 3 refeições na ESB. Então, o curso de formação de bombeiros em São Paulo dura 1 ano. Nos 6 primeiros meses, a gente tem uma formação de PM, né? De policial militar. Ficou engraçado? Vai, de novo. O curso de formação de bombeiros de São Paulo tem duração de 1 ano. E nos primeiros 6 meses, a gente se forma como PM. Então, as matérias são todas voltadas para isso. Então, a gente teve aula de tiro, aula de POP, que é o procedimento operacional padrão, defesa pessoal, tivemos defesa pessoal, e muitas aulas teóricas também, por exemplo, direito penal, história da PM, direito processual penal, dentre outras, nos primeiros 6 meses. Então, a gente tem muita aula em sala de aula.
A gente não tem muita aula prática. Já nos outros 6 meses, aí que começam as matérias de bombeiro mesmo. Então, assim, a maioria das aulas são práticas. A gente tem salvamento terrestre, salvamento aquático, salvamento em altura, enfim, combate a incêndio, educação física, mas o quê? São diversas matérias de bombeiro. Então, assim, é bem divertido, é muito legal e as aulas, o dia passa muito rápido, porque as aulas práticas, né? A gente tá sempre fazendo alguma coisa, então quando você se dá conta, sei lá, já acabou, já passou o dia e você tava ali tendo aula de flutuabilidade, aula de apneia, aula de combate a incêndio, e era bem divertido, era bem legal. O curso, ele é totalmente em internato. Os únicos que conseguiam externato eram aqueles que eram casados e moravam próximo à escola. Mas, assim, no geral, o curso ele é no regime de internato. Então, nós nos apresentávamos aos domingos, né? Eu tinha um pernoite, geralmente por volta de 10h45 da noite. E a gente entrava em forma já no domingo, fazia a conferência do efetivo e ficava de domingo até sexta-feira, meio-dia, entre aspas, porque às vezes a companhia pode segurar a gente até mais tarde. Às vezes eles, sei lá, querem fazer uma competição ou um ralo inesperado. Então eles às vezes seguravam a gente para mais nas sextas. Como que era? Era bem legal, né? No meu alojamento éramos 3 meninas, então era fácil de manter organizado. A gente dividia as tarefas, como, por exemplo, levar o lixo, passar um pano no ventilador, passar um pano nos armários, no chão. Enfim, mas era bem legal e era bom para dividir as dores também, né? Porque a gente chegava no final do dia, todo mundo cansado, e às vezes a gente falava, nossa, vamos pedir um açaí? E a gente falava, nossa, hoje a gente merece, porque hoje foi um dia cansativo. Mas a gente estava se dando conta que todo dia estava sendo cansativo, então a gente começou a pedir açaí quase todo dia. Brincadeira, não todo dia não, né? Mas assim, a gente sempre queria pedir um lanchinho, alguma coisa que a gente chegava no final do dia e falava, não, hoje a gente merece. E a gente merecia, né, gente? Até porque é cansativo o curso. É muito legal, mas assim, é cansativo. A gente acorda cedo, dorme tarde. Na semana de provas, então, tema pro próximo vídeo, tá? Porque é loucura. É um tema talvez um pouquinho polêmico, né? A gente sabe que tem umas profissões que são majoritariamente, né, do público masculino e é compreensível, né? A gente sabe que, no geral, o corpo de bombeiros é uma profissão que exige resistência, exige força. E assim, nós mulheres com certeza damos conta, assim. Obviamente a gente não vai medir força com um homem, não tem como. Mas a gente tem o nosso lugar ali dentro da corporação. A gente também é forte, a gente também consegue fazer as atividades. Então, assim, eu penso o seguinte, eu tô ali para fazer a minha parte. Eu passei no concurso, eu passei nos testes físicos, eu me dedico nas instruções, eu procuro estudar, procuro treinar para poder sempre ter forças realmente. Então, assim, eu procuro fazer a minha parte. Eu faço a minha parte e eu entendo que é isso. Até porque não é só força, né? Só força bruta. Também é um serviço bem técnico, né? Hoje em dia, a gente não tem mais tanto aquela visão de o bombeiro é rústico e não sei o quê. Não, o bombeiro ele também é técnico. Então, assim, o importante é juntar a técnica com a força. E a força a gente consegue através dos treinos, treinos de resistência, treinos de força. E a técnica a gente consegue através do estudo, dos treinamentos. Então, unindo essas duas coisas, qualquer pessoa que esteja realmente comprometido em ser do Corpo de Bombeiros é totalmente capaz. Você consegue. Se você quiser, você pode. E uma coisa legal também é que o bombeiro ele nunca trabalha sozinho. Não é à toa que em todo o curso de formação a gente tem que andar por cangas. O que seria um canga? É basicamente o seu companheiro que vai estar com você ali para toda e qualquer situação. Então, assim, se você vai
eu quero ir beber água. Leva seu canga, porque você não pode ir sozinho. Vai que acontece uma coisa com você, você tá sozinho. Então a gente já tem no curso de formação essa ideia de que a gente precisa estar sempre em cangas. Se você entra no incêndio, não entra sozinho, é em canga. Se você vai para uma ocorrência, você nunca vai sozinho. Então entender que o nome Corpo de Bombeiros é justamente porque é um corpo, que ninguém trabalha só. São todos ali trabalhando em prol da corporação, para sempre fornecer o melhor à população. Gente, é basicamente isso. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Foi um prazer aqui ter essa conversa, esse bate-papo com vocês. Espero que vocês também assistam os próximos vídeos. E é isso. Que vocês tiverem dúvidas, vocês podem me perguntar. Estou à disposição de vocês. Assim como na minha atividade de bombeiro estou a serviço da população, hoje aqui eu me coloco também à disposição de vocês para tirar quaisquer dúvidas em relação ao Corpo de Bombeiros. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e coloque aqui também a sua dúvida no comentário. Um beijo e até a próxima!